Recording is on. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Como vocês já sabem, meu nome é Robson, sou professor de Biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar as características que todos os seres vivos possuem em comum, ok? Então, a gente vai estudar tanto a parte do estudo da biologia, do estudo da vida, ok? Então, como é possível definir a vida? Então, na biologia, há uma série de parâmetros ou séries de características para definir que a vida, que é vida, ok? Como, por exemplo, quais são as características que todos os seres vivos possuem em comum? Reprodução, evolução, organização celular, metabolismo, reação a estímulos. Então, a gente vai estudar todas as características que todos os seres vivos possuem em comum, ok? Preparei aqui um slide para vocês. Deixa eu colocar aqui. Bacana. Pessoal, então a gente vai estudar sobre a biologia, uma introdução ao estudo da biologia, ok? Como a gente já estudou, o que é a biologia? A biologia é a ciência que vai estudar a vida. Não só a vida, mas como ela está relacionada com o seu ambiente, certo? Por exemplo, a gente vai estudar os seres vivos em gerais, como plantas, animais, micro-organismos como bactérias, fungos, protozoários. Além disso, estudar o meio ambiente que ele está relacionado, certo? E o ecossistema, habitat, ok? Então, isso é a biologia, é o estudo da vida e das suas interações com o meio ambiente. Do grego, bio significa vida e logos, estudo. Então, juntando as duas palavras, bio e logia, forma-se estudo da vida. Então, a própria palavra biologia é autoexplicativa, certo? De acordo com o grego. Biologia quer dizer estudo da vida. Características dos seres vivos. Então, hoje a gente vai conhecer as características que todos os seres vivos eles possuem em comum. Conceituar a vida não é algo muito fácil, certo? É uma tarefa um pouco complicada. Mas para analisar esse assunto, para a gente possa considerar que algo é vivo, a gente consegue analisar algumas características que são presentes apenas nos seres vivos. Então, todos os seres vivos eles apresentam composição química complexa, organização celular, crescimento, metabolismo, reprodução, reações a estímulos de ambiente como a excitabilidade e evolução. Então, todos esses pontos que eu citei são características que todos os seres vivos eles possuem em comum. Seja ele o mais simples, um ser unicelular, como uma bactéria, até um ser maior, né? Um ser macroscópico, como uma baleia, um cavalo, o ser humano em si, por exemplo, que é um ser macroscópico. Então, todos os seres vivos, seja do mais simples, do menor até o maior, ele vai ter todas essas características. A composição química complexa, organização celular, crescimento, metabolismo, reprodução, excitabilidade e evolução. A gente vai estudar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, a composição química complexa. Então, os seres vivos são formados por dois tipos de substâncias, orgânicas e inorgânicas, certo? Então, por exemplo, substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Já orgânicas são presentes principalmente nos seres apresentados, essas partes orgânicas, eu quero dizer. Elas são presentes apenas nos seres vivos, certo? Inorgânicas, água, sais minerais, encontra
no meio ambiente. Já as orgânicas em si é mais encontrada, pessoal, na composição dos seres vivos, ok? Quais são as substâncias orgânicas? As proteínas, os carboidratos, conhecidos como, também como açúcares, lipídios, que são gorduras, ácidos nucleicos e vitaminas, ok? Então, os seres vivos já têm uma composição química complexa, formada por esses dois tipos de substâncias, as substâncias inorgânicas e as orgânicas, ok? Organização celular. Todo ser vivo, pessoal, possui célula. Essa é a teoria celular. Todo ser vivo ele possui célula. Então, uma pedra seria um ser vivo? Não. Por que não? Porque ele não possui célula, ok? Então, só é caracterizado como ser vivo se ele possuir célula, ok? Então, aqui a gente está vendo na imagem uma figura de uma célula animal, ok? Que a gente está vendo que é uma estrutura que tem várias organelas, tem um núcleo, uma membrana plasmática. E os seres vivos eles podem ser classificados em dois tipos, pessoal. De acordo com a quantidade de célula. Eles podem ser unicelular ou pluricelular. Unicelular são seres vivos que são formados por apenas uma única célula. Já seres vivos pluricelulares são formados por várias células. Unicelular, por exemplo, as bactérias. Pluricelular, o ser humano, animais, plantas. Como aqui a gente está vendo nessa imagem. Classificação dos seres vivos quanto ao número de células. Como eu disse a vocês, eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Aqui a gente está vendo nessas imagens organismos unicelulares, certo? Que são formados por apenas uma única célula. Aqui a gente tem bactérias, protozoários como a ameba, ok? Até existem algas e fungos unicelulares. Então, todo ser vivo que é formado por apenas uma única célula é um organismo unicelular, ok? Aqui a gente tem nessa imagem, pessoal, como eu falo para vocês, organismos multicelulares. Essa primeira, aqui em roxo, com detalhes verdes, é uma bactéria. Já esse outro, ó, que é uma imagem mais real, né, azulada, é uma ameba, que tem um corpo não definido, ok? Só para vocês conhecerem esses dois seres vivos. E tem os organismos multicelulares, como eu falei para vocês, que são aqueles formados por várias células, por muitas células, ok? A gente tem aqui alguns exemplos. Algas multicelulares, os fungos multicelulares, como os cogumelos, a gente está vendo um aqui, ó, de coloração vermelha. Todas as plantas, elas são multicelulares. Os animais, porque eles são formados por mais de uma célula, por várias, ok? Então existe essa classificação em relação ao número de células dos seres vivos. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Unicelular, formado por apenas uma única célula. Já multicelulares, formados por várias células. Crescimento. Então, todo ser vivo, ele vai ter um crescimento, pessoal. Ele vai se desenvolver, certo? Então, todo ser vivo tem capacidade de crescer. Isso é possível, principalmente por dois motivos. Então, o ser vivo ele cresce devido ao aumento do número de células ou aumento no tamanho da própria célula, ok? Então, a célula pode aumentar de tamanho com o tempo, ou o ser vivo ele pode aumentar de tamanho se houver a multiplicação das células. E em relação ao seu desenvolvimento, ele pode ser classificado em dois tipos, direto e indireto. Ok? Direto é que
ele, desde a infância, ele vai apresentar as mesmas características que ele vai apresentar na forma adulta. Como, por exemplo, aqui nos gafanhotos. Ó. O filhote, o gafanhoto, ele vai ter as mesmas características do adulto. Por isso é um desenvolvimento direto. Já, por exemplo, num sapo, é um desenvolvimento indireto. Por quê? Porque sua fase é jovem, certo? Como um girino, é diferente da sua fase adulta, certo? Como a gente pode ver que na fase de girino, ele não apresenta, por exemplo, na fase girino ele apresenta uma cauda. Já na fase adulta, essa cauda some e ele apresenta patas, ok? Então, como é diferente o filhote do adulto, certo? Houve uma mudança, então esse desenvolvimento se chama de indireto. Metabolismo. Metabolismo também é uma característica única dos seres vivos. Metabolismo é a somatória de todas as atividades químicas que ocorrem em uma célula ou em todo o organismo. Okay? Metabolismo. Então, ele é um conjunto de reações químicas responsáveis por gerar energia e manter a organização interna do ser vivo. Por exemplo, através do metabolismo, pessoal, a quebra do alimento e a produção da energia, que a gente vai utilizar para se locomover, para falar, para ver, ok? Então, por que você já perguntou por que é necessário se alimentar? Por que a gente se alimenta? A gente se alimenta para que esse alimento ele se quebrar em pequenos pedaços dentro do nosso corpo, certo? E através desse alimento seja produzido a nossa energia, ok? Para a gente poder viver. Além disso, produz alguns, através desse metabolismo, através da alimentação, a gente obtém também componentes que vão construir o nosso corpo. Não só produzir energia, esse alimento, como também vai construir o nosso corpo. A nutrição. Então, a classificação dos seres vivos quanto à capacidade de obter nutrientes necessários ao metabolismo. Então, os seres vivos podem ser classificados em dois tipos, de acordo com sua nutrição. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos são seres vivos capazes de produzir seus próprios nutrientes. Ok? Quais são os seres vivos que produzem seu próprio alimento? São as cianobactérias, as algas, as plantas. Então, como que elas produzem seu próprio alimento? Através do processo chamado de fotossíntese. Ok? Então, os seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. Como eu disse a vocês, os seres autotróficos, eles produzem e fabricam seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Como esse processo? Resumindo, bem resumido. Então, através do CO2, do gás carbônico, e água, e a energia solar, a luz do sol, a planta ela consegue produzir o açúcar, o seu alimento. Durante esse processo de fotossíntese, as plantas, ao produzir o açúcar, eles liberam também o gás oxigênio. Okay? Aqui nessa figura está representando, resumidamente, o processo de fotossíntese, em que a planta se utiliza do H2O, a água, do gás carbônico, o CO2, e da energia do sol, que é a luz solar, para produzir o seu alimento, o açúcar, com a liberação do oxigênio, o O2. Então a gente viu que há seres autotróficos, são aqueles que produzem seu próprio alimento, mas também há os seres heterotróficos, que eles não conseguem produzir seu próprio alimento. São seres vivos que precisam buscar seus nutrientes no meio ambiente, no ambiente externo, ok? Sempre seres vivos que necessitam buscar seu próprio alimento. Protozoários, fungos, se alimenta de, a maioria se alimenta de materiais em decomposição, como cogumelo, por exemplo, e animais, certo? Que se alimentam alguns animais se alimentam de plantas, outros se alimentam de
outros animais, certo? Mas todos eles não conseguem produzir seu alimento. Então, os protozoários, os fungos animais. Eles precisam buscar seus nutrientes. Por isso, eles são seres heterotróficos. Ok? Então, a gente viu que tem dois tipos, né, pessoal? Seres autotróficos, que produzem seu próprio alimento, e seres heterotróficos, que não produzem o próprio alimento e necessitam buscar seus nutrientes no ambiente. Em relação à reprodução. Então, todo ser vivo ele se reproduz. Ele dando origem a seres semelhantes a ele. A reprodução é importante para manter a espécie. Se não ocorrer reprodução, a espécie ela entra em extinção. Por isso é importante a reprodução, para que permaneça a existência daquela espécie. Ok? Então, a reprodução é a capacidade do ser vivo de dar origem a seres semelhantes a ele. Ele pode ser dividido em dois: assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, apenas um único ser vivo ele consegue gerar, por exemplo, dois ou mais. Ok? Exemplo, a bactéria, como aqui mostrado na figura. Apenas uma bactéria ela conseguiu se dividir em duas, ou seja, se reproduzir em dois. Já na reprodução sexuada, é necessário, normalmente é necessário dois seres vivos, mas é obrigatório na reprodução sexuada, pessoal, a existência de dois gametas, o gameta masculino e feminino, em que eles se encontram, formando um novo ser vivo. Então, na reprodução sexuada, ela se origina do encontro entre os dois gametas, o gameta masculino e o feminino, ok? Formando um novo ser. Essa reprodução sexuada, ela pode ocorrer com apenas um indivíduo, que é um indivíduo hermafrodita, ou com dois, em que os sexos são separados, entre o sexo masculino e o feminino. Como um exemplo aqui nos sapinhos, ó, da figura. Há um macho e uma fêmea, onde os dois liberam os gametas masculinos, em que a fêmea libera o gameta feminino e o macho o gameta masculino, enquanto dos dois há a formação de um novo ser. Como ocorre também com a espécie humana. Por exemplo, o ser humano possui reprodução sexuada. Por quê? Porque é necessário dois gametas, um gameta masculino e um feminino, para que ocorra a fecundação e assim a reprodução. Hereditariedade. Hereditariedade ele é a transferência das informações genéticas de um ser vivo para o outro, de geração em geração. Então, geração em geração, pessoal, nossas características, nosso material genético é transferido. Okay? Por exemplo, dos pais para os filhos. Por isso que os filhos são semelhantes aos pais. Por quê? Porque os filhos carregam a parte das características dos pais e das mães. Certo? Parte do pai e da mãe. Por isso que o filho ele sempre vai se assemelhar com os pais. Porque ele carrega parte dos genes da mãe e parte dos genes do pai. Okay? Por isso eles são bem semelhantes. Como aqui não mostrando a figura. Pai e filho, que são atores de televisão, de telenovelas. A gente vê que eles são bem semelhantes, né? Eles são pai e filho. Por que o filho é semelhante ao pai? Porque o filho ele carrega parte dos genes e das características do pai. Isso se chama hereditariedade. Essa transferência de informações genéticas de um ser vivo para o outro, de geração em geração. Excitabilidade são respostas ao ambiente. Então, todo ser vivo é capaz de reagir a estímulos do meio ambiente. Certo? Como a gente está vendo aqui nas figuras. Ó. Tem um menino aqui que ele se assustou com um cavalo, né? Que entrou dentro do carro, praticamente, a cabeça dentro do carro. Então, ele se reagiu ao estímulo, ele teve medo, certo? Normalmente, quando a gente está em situação de medo, a gente reage. Como? Em reações, assim, adversas, como essa, por exemplo. A gente pode
se assustar e correr, tentar fugir daquela situação ou lutar, certo? A gente consegue reagir ao estímulo. Assim também como as plantas, elas também reagem a estímulos. Por exemplo, o girassol. O girassol, a parte da flor dele, por exemplo, sempre está direcionada à luz do sol. Então, quando o sol se move no céu, quanto à luz do sol, né? O sol se move no céu. O girassol, ele vai girando em direção sempre ao sol. Ele sempre vai estar sempre em direção ao sol, ok? Ele tem um certo movimento. Além disso, os seres vivos, eles conseguem reagir aos estímulos, seja ele, como eu disse, de fuga, de predadores. Se ele vê predador, ele vai fugir. Ele vai procurar por alimentos. Então, são reações a estímulos que eles vão ter. Até o meio ambiente em si. Quando a questão, por exemplo, de temperatura, a gente soa. Por que a gente soa? Para que o nosso corpo ele mantenha um bom nível de temperatura, para que não exceda, certo? Por isso que a gente soa, para manter um bom nível da nossa temperatura. Então, os seres vivos, normalmente, eles reagem a estímulos do meio ambiente. Aqui a gente tem uma planta científica capturando uma abelha, ok? Aqui ela reagindo ao estímulo. Quando um inseto ele chega próximo ali da planta carnívora, ela com essas estruturas ela fecha e prende o inseto, capturando. Então isso também é uma reação ao estímulo que essas plantas carnívoras também possuem, okay? Para capturar as suas presas, no caso dos insetos. Evolução. Então, a evolução, ela também é uma característica presente nos seres vivos, ok? Os seres vivos, eles não são fixos, ou seja, eles sofrem modificações com o passar do tempo, sendo suas características selecionadas pelas mutações genéticas sofridas em determinados indivíduos que se perpetuam para gerações posteriores, pelo meio em que vivem, a teoria da seleção natural. Pessoal, resumindo, a evolução é um processo que resulta em modificações no ser vivo, possível de serem passadas de geração em geração. Por exemplo, vamos supor um pássaro. Um pássaro ele teve uma mutação genética em que a coloração das penas dele tem coloração mais escura. Se aquele for uma vantagem para ele naquele ambiente, e ele conseguir se reproduzir, manter aquela característica na população, então houve uma evolução, certo? Houve uma mudança de característica que foi passada de geração em geração. Então a evolução é algo comum que ocorre na natureza. E uma das teorias bem aceitas sobre o processo de evolução é a teoria da seleção natural, que uma característica ela permite que aquele ser vivo se adapte, por exemplo, melhor ao ambiente, ou uma característica vantajosa que permite que ele se reproduza. Ok? E aqui a gente está vendo a figura, é uma família de albinos. A gente vê que todos têm essa característica. De coloração de pele, cabelo. Então, é uma característica passada de geração em geração que perpetuou ali. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu fechar aqui a slide. Eu sei que foi muita informação, né? Mas acho que com essa videoaula vai ficar mais fácil de vocês tanto aprenderem um conteúdo, assimilar melhor o conteúdo, quanto quando forem responder as atividades, tá certo? De biologia.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula de biologia, se Deus quiser. Até lá, pessoal.